Olá, para você que chegou agora nesse vídeo e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e sistêmica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E já quero aproveitar pedindo para você dar o seu like no vídeo ali embaixo, o seu joinha, porque assim o YouTube espalha esse conteúdo, esse vídeo para mais pessoas, ok? Vícios e compulsões, esse é o tema de hoje. É um tema forte, profundo, mas que precisa ser falado. E a abordagem que eu trago hoje é um pouquinho do olhar sistêmico, do porquê que as pessoas ficam presas a vícios e compulsões e nem sempre encontram forças para sair desses emaranhados. Toda compulsão por algum vício é a busca inconsciente de preencher aquele vazio existencial, aquele vazio emocional. Algo que a pessoa não dá conta de olhar de forma profunda, porque ela não encontra recursos emocionais, psicológicos, cognitivos às vezes, para poder lidar com aquelas dificuldades. Normalmente são pessoas sensíveis, então elas, na grande maioria, sentem ainda mais dificuldades de olhar para suas dores. Às vezes buscam ajuda, mas buscam ajuda de maneira superficial. Antes de nós entrarmos a fundo nesse tema, eu quero só ressaltar que a compulsão por alguns vícios aqui inclui-se compulsão por comida, compulsão por bebida, compulsão por drogas, qualquer tipo de vício que a pessoa acaba se prendendo, ok? Esse vazio, essa ferida aberta que dá origem às compulsões, é preciso olhar para o que está por trás disso, né? E como eu falei, existe ali um vazio de afeto, um vazio de amor, um vazio de proteção, um vazio de segurança, um vazio de pertencimento, aquele sentimento de inclusão. E possivelmente todos esses sentimentos que não foram atendidos começaram lá na infância. Então, o que a pessoa está buscando aqui é preencher esse vazio existencial. Então, ela vai buscar preencher com a bebida, com a comida, com qualquer tipo de vício que ela vai buscar como uma fuga. Existe aqui uma fuga. Do tipo, não consigo olhar para o que eu estou sentindo, a dor é muito profunda, ou dá muito trabalho, ou não tenho os recursos necessários emocionais para lidar com toda essa dificuldade, então eu me vicio em alguma coisa, porque por um curto período de tempo esse problema está resolvido. Então eu recebo esse conforto aparente por um determinado tempo, fico em anestesia emocional e me distraio até a próxima intervenção. Ou seja, muitas vezes a pessoa segura essa compulsão por um determinado período de tempo. Algumas pessoas são mais intensas, começam a ter muita frequência nas suas compulsões e outras de uma forma um pouco mais esporádica. Mas as duas formas trazem os malefícios. Porque depois que a pessoa recobra a consciência e percebe que aquele vazio está voltando, ela se culpa. Ela se culpa e muitas vezes ela entra em autopunições, fazendo ainda mais coisas contra si mesma. Tamanha é a dor e a dificuldade de lidar com o que ela está sentindo que ela não encontra outra saída. É desse jeito, gente. É desse jeito que acontece. E não há outro caminho a não ser olhar para a história do sistema familiar. Porque em alguns casos a pessoa está honrando destinos difíceis de algum familiar, de algum antepassado, algum avô, algum tio ou tias, avós, pessoas que tiveram destinos difíceis, que foram excluídas, que não são muito faladas na família, que geraram até uma certa tendência a sentirem vergonha daquela pessoa. Isso nas pessoas mais antigas era muito comum acontecer,
né? Uma pessoa que trouxe muito sofrimento para o sistema familiar, então com o passar do tempo não se fala mais no nome dessa pessoa, é como se ela praticamente não tivesse existido. E o sistema busca o equilíbrio o tempo todo. E a forma dele buscar esse equilíbrio é, muitas vezes, fazendo algum descendente honrar o mesmo destino. Essa é a visão sistêmica, sabe? Não quer dizer que é tal e qual dessa forma. Aqui é uma base do que pode estar acontecendo pela pessoa estar presa e não conseguir se desvencilhar. Então, o que é preciso fazer aqui? Olhar para a história do sistema familiar. A história do pai, da mãe, dos avós, de alguns tios. Ver o que tem ali, de repente, que está se repetindo. Qual é o ciclo de sofrimento que vem se repetindo. E também, principalmente, olhar para o alimento emocional que faltou na infância. A criança ferida em nós desencadeia uma necessidade de honrarmos, de sermos leais ao nosso sistema familiar. E a forma que a criança encontra é repetindo os padrões, vivendo os mesmos ciclos, honrando pela dor e não pelo amor. Então, por isso que é preciso olhar para a infância, para a criança, qual foi o vínculo, qual foi a lealdade ali que a criança se enroscou. Porque como é uma criança, lá na infância nós não tínhamos maturidade para sermos ou pensarmos diferentes, então nós agimos de maneira infantil, só que esse mesmo padrão infantil ele fica se repetindo e reverberando na nossa vida adulta. Então é preciso olhar para toda a história. É um apanhado bem geral e eu acredito aqui que é uma das formas mais profundas de buscar ajuda. Não dá para fazer essa caminhada sozinhas, sozinhos, seja qual for o tipo de compulsão, de vício, nem pela comida, nem pela bebida, nem pelo cigarro, por qualquer tipo de droga, não, até mesmo por medicações. Muitas pessoas ficam dependentes de estar sempre recorrendo a medicações, né? Eu, particularmente, venho de um histórico onde tem alcoolismo, tem dependência química, tem bastante histórias com destinos difíceis. Então, hoje a gente consegue olhar para as histórias e fazer esse panorama, né? Mas enquanto a pessoa em questão não se colocar disponível, enquanto a pessoa em questão não ficar totalmente aberta e permissiva para receber essa cura, é bem complicado quando a gente fica impotente, mas não há o que a pessoa de fora possa fazer quando a pessoa em questão está vinculada, honrando um destino difícil, presa a uma lealdade, ou porque ela não dá conta de olhar para o seu vazio existencial. É necessário também ampliar a consciência, porque se a pessoa não criar coragem, iniciativa e força para romper esse ciclo, possivelmente os descendentes, os filhos, poderão continuar essa história de dor, de vazios, de sofrimento, até porque se a pessoa está presa numa compulsão dessas, ela não está disponível afetivamente para se entregar para um filho, para se doar num relacionamento. Então ela vai acabar presa e trazendo ainda mais dores para a vida dela. Ela vai ter aqui um grande impasse para lidar com os relacionamentos afetivos, para lidar com família, para lidar com filhos, para lidar com relacionamentos de qualquer natureza, até mesmo profissionais, sociais. A pessoa ela não está preenchida, ela sente um vazio tão grande que ela não consegue se doar. Então, o ciclo de sofrimento tende a se repetir. Se repete com as pessoas que se envolverem com ela, que conviverem com ela, se repete com os descendentes. Então, é preciso ampliar realmente a consciência para sair, para quebrar esse padrão. Ok? Então, eu quis trazer hoje essa leitura um pouco diferenciada sobre vícios e compulsões, para trazer um pouco mais de consciência, de luz à consciência das pessoas. E a saída realmente é buscar ajuda, gente. Porque nessa ajuda aí ela vai ter uma direção mais pontual para perseguir.
Eu quero agora, então, convidar para fazer um breve exercício. É um exercício um pouco diferente, não é aquele exercício tradicional que a gente faz da EFT, que é para limpar os pesos, as cargas emocionais. Aqui eu quero só fazer um exercício para ajudar a ampliar a consciência para aquelas pessoas que se sentem presas em alguma compulsão, se colocarem disponíveis para trabalhar suas questões. É para realmente abrir um caminho. Essa é a intenção desse exercício hoje, ok? A gente vai fazer esse exercício no formato da EFT, com os mesmos movimentos que a gente faz da EFT, ok? Então procure sentar-se confortavelmente, respirando fundo, deixando a coluna ereta, em contato com a respiração, em contato com o seu coração. Só respire e foque enquanto você hoje se sente disponível para lidar com as suas compulsões, sejam elas de quais naturezas forem, tá? A gente vai falar aqui de todas as compulsões e de todos os vícios. Cada um coloque a mão no coração e olha para aquilo que de repente está incomodando. Aquilo que é um ciclo vicioso que você não consegue se liberar. Pode ser comida, pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser dependência emocional de alguém, dependência afetiva. Olhe para isso com amor. Olhe com amor para as suas dificuldades. E o que hoje pesa faz você emperrar, não conseguir se ajudar. Olhe para isso. Só respire e vamos começar agora a tocar no ponto do karatê. Eu falo uma frase e você repete. Mesmo que eu não consiga me colocar disponível do jeito que eu gostaria para lidar com as minhas compulsões, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu ainda não me sinta disponível para lidar com as minhas compulsões, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Solte os braços, continue deixando a respiração correr solta e vamos tocar nos pontos. Quanta compulsão! Eu não consigo viver em equilíbrio. Sempre preciso recorrer a alguma coisa. Sinto um vazio muito grande. Sinto falta de mim. Já não sei direito como me ajudar. Já tentei algumas vezes, mas não deu certo. Eu perco as forças, eu desisto, eu fico insegura e acho que não tem jeito. Então fico presa às compulsões. Alimento o meu vício. E depois que eu alimento o meu vício, eu me culpo. Eu até faço autopunição contra mim mesma. Me xingo, me desqualifico, minha autoestima vai lá para baixo. Meu amor próprio fica bem comprometido. Mas como eu posso parar com isso?
De que forma eu vou conseguir preencher esses meus vazios? Mas eu sinto que algo precisa mudar. E eu não posso seguir buscando mudança, fazendo sempre as mesmas coisas, usando sempre os mesmos recursos. E se eu não me ajudar agora, eu prejudico quem eu amo. Eu afasto pessoas. Eu me distancio da vida. E eu não quero prejudicar ninguém. Não quero carregar esse peso. E quero poder ter mais forças para me ajudar. Então, por isso agora eu me abro a essa possibilidade de começar a me colocar disponível. Começar a olhar para a minha história. E olhar para a história do meu sistema familiar. Acredito que esse é o caminho. Então agora eu me abro a oportunidade de me permitir esse caminho de libertação. Aos poucos. Respire fundo, solte os braços e se observe. Se observe. Se observe. Essa é a ideia. Que você possa pensar no que você disse, no que você falou, que você possa interpretar as imagens e mensagens que podem estar vindo agora. A gente fez aqui uma busca de informações ao inconsciente. De repente, agora começam a vir respostas. O inconsciente pode mandar respostas para você. E é a partir de momentos e movimentos como esse que a gente fez agora, é que você começa a olhar para dentro. Esse é um pequeno caminho, que você pode vir aqui fazer quantas vezes quiser esse exercício. Seja para qual compulsão for, para você se colocar disponível. Não é fazendo uma vez só e não é sentindo medo. Se sentir medo, vai com medo mesmo. Chama o medo para ir com você. O medo, na maioria das vezes, ele quer te proteger. Ele só se desregula, sai da linha do equilíbrio quando você fica refém dele, você dá espaço demais para o medo controlar a sua vida. Então ele vai te aprisionar. Então por isso eu sempre digo, inclusive nas sessões, se der medo, negocie com o seu medo. Se relacione com ele. Tenha uma amizade por ele. Porque de repente ali está faltando só você dar uma ajustada nesse relacionamento. É um relacionamento que se desequilibrou. Ok? É uma forma lúdica e um pouco mais leve da gente olhar para as nossas dificuldades. Ok, gente? Gratidão, gratidão. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.